Muito bem, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 7 do Café Pré-Treino. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre emagrecimento. Temos uma fatia muito grande de clientes que buscam emagrecimento através da atividade física. Temos uma fatia ainda maior de profissionais que atuam com o processo de emagrecimento através da aquisição de treinamento físico na vida das pessoas. Se você trabalha com isso, se você tem dúvidas, se você quer se manter um pouco mais atualizado, fica com a gente até o final desse 7º episódio. Bora para a vinheta! Educação Física, Ciência e Negócios, o podcast que te prepara para o sucesso. Eu sou o André Magaldi. Eu sou o Thiago Rezende. E esse é o podcast Café Pré-Treino. Bom, pessoal, dando início então ao nosso 7º episódio, vamos falar sobre emagrecimento. Isso é um tema amplo, que tem bastante informação e dá para discussões para a gente fazer aqui, não só um episódio, mas vários episódios para a gente poder fazer essa discussão. E qual que é a ideia? É de começar então a partir de uma ideia ou de conceitos que a gente encontra na literatura sobre esse tema que é tão complexo e tem aí as suas nuances por conta aí de diferentes pesquisas, diferentes resultados. E como a gente pode entender um pouquinho disso e trazer para a nossa prática profissional, já que você, na hora que você for procurar em bases de dados, você vai encontrar muitos artigos científicos sobre esse tema. Eu dei uma olhada rapidinho numa das principais bases de dados, só com a palavra emagrecimento eu achei mais de 15 mil artigos publicados em língua inglesa. Então isso já dá uma dimensão do quanto é extenso e quanto é complexo essa temática. Tudo bem até aí, André? Podemos já dar início à nossa... Tudo bem, Thiago, tudo ótimo. Cara, 15 mil artigos, agora até eu fiquei assustado. Para você que está nos ouvindo, saiba que muito da literatura traz informações que vão te deixar muitas vezes com mais dúvidas do que esclarecimentos, como nós já mencionamos aqui em outros episódios. O objetivo desse episódio de hoje, desse nosso podcast, é abrir a discussão e aprofundar um pouquinho sobre o que levar em consideração, como trazer isso para a sua prática, como explicar isso para o seu cliente para que ele tenha mais efetividade, para que você seja um profissional um pouco mais, como eu posso dizer, um profissional um pouco mais gabaritado dentro do mercado em que você atua e possa captar mais clientes para que seja esse processo de emagrecimento, ou seja, enfim, um processo de adaptação a isso que seja. Vamos lá, Thiago, segue firme, meu amigo, vamos começar. Vamos lá, então vamos lá. A ideia, quando você vai procurar na literatura, você vai ver algumas informações. E aí eu quero trazer algumas que eu acho que são pertinentes para a gente poder fazer, situar essa situação, esse panorama do emagrecimento e tudo mais. Então, um dado estatístico. A redução em 5% do peso corporal desses indivíduos, quando eles estão nesse processo, nesse tratamento ou nessa busca, a redução de 5% do peso corporal, isso já provoca uma melhora na questão da saúde, com a redução de possibilidade de desenvolvimento de doenças cardiovasculares muito grandes. Então, você melhora o parâmetro cardiovascular, porque você vai estar melhorando, consequentemente, um parâmetro bioquímico. Você vai ter melhora de redução de aterosclerose, você vai ter redução da produção de LDL, vai ter melhora do HDL, toda uma via bioquímica, processo inflamatório, você começa a reduzir. Então, tudo isso faz um benefício. Então, olha que bacana para você entender. Uma pessoa consegue uma redução, que às vezes 5% para aquela pessoa que está ali naquela luta, naquela dificuldade, 5% às vezes não reflete muito. Mas já é um ponto de partida para você mostrar para ele que ele reduzindo 5%, isso tem um benefício para ele do ponto de vista da saúde, e que isso deve ser um mecanismo de incentivo para ele continuar na prática de exercício físico, porque aí os benefícios que ele quer, o que ele espera, vai ser alcançado um pouco mais para frente. Então, é uma questão de tempo, esse processo não é uma conquista que vai vir tão rapidamente, não é da noite para o dia. Estou errado nisso aí, André? Tá certíssimo, Thiago. Inclusive, eu quero dar o seguinte peso para você que atua com pessoas de diversas idades, de diversos gêneros. Quando a pessoa te procura para fazer um trabalho estético, e aqui eu falei bastante com vocês sobre nicho, a gente falou bastante sobre objetivos. Quando você pega a pessoa que está com o objetivo de estética,
ela poucas vezes está focada num benefício de saúde. Mas eu garanto para você que o engajamento das pessoas que estão buscando saúde, ele é muito maior do que as pessoas que estão buscando estética. Quando a gente está falando de um cliente que está buscando estética, 5% pode parecer uma redução muito insignificante. Enquanto que, do ponto de vista da saúde, isso é um ganho de saúde muito grande, que vai possibilitar que ela, de repente, possa se exercitar mais, que vai possibilitar, de repente, que ela possa ter mais qualidade de vida e mais potência de vida no dia a dia. Então, saibam como trazer o argumento. Porque por mais que o teu cliente esteja buscando estética, quando você traz as informações sobre saúde para ele, dependendo do teu cliente, veja bem o que eu estou dizendo, não são todos os clientes que vão se motivar com isso, mas isso é uma informação que importa muito para o jogo de todo mundo. Porque as pessoas, quanto jovens, talvez não se preocupem tanto, né, Thiago? Mas conforme a idade avança, você pega clientes de 50, 60, 70 anos, eles passam a dar muito valor em qualquer 5% de melhoria. Então faz muito sentido você ter a informação do ponto de vista estético, mas também ter a informação do ponto de vista da saúde. E aí, André, vale ressaltar, segundo os estudos, há um valor que fala que em torno de 20% ou menos desses indivíduos que acabam tendo essas reduções de peso corporal, eles conseguem manter isso por mais de um ano, segundo esses dados epidemiológicos de acompanhamento e de efetividade de programas de redução de peso, por programa de treinamento físico, mudança alimentar, todas essas diferentes maneiras de tentar combater ou a obesidade ou o ganho de peso, o pessoal acompanhando nesses estudos, mostra que é em torno de 20% ou menos dessas pessoas que conseguem manter esta redução por um período maior que um ano. Então, é uma mudança que a pessoa ela tem que embutir, ela tem que entender que não é uma coisa que vai acontecer tão rápido, né, como gostariam, e que isso precisa de um tempo dentro de um trabalho do personal para ele conseguir fazer com que tenha esta estabilidade. Na hora que a pessoa consegue atingir o objetivo, ele precisa ter um período de estabilidade para que o organismo ele possa gerar todas as adaptações hormonais para que ele não tenha a reincidência no ganho de peso, que esse é um dos grandes problemas. É o famoso efeito ioiô. A pessoa emagrece, sanfona, vai e volta, vai e volta. Exatamente. E aí a pessoa acaba ganhando peso e se desestimulando. Não é por aí? Eu costumo dizer, e fica aqui essa frase, até usem a seu favor, os profissionais que estão nos ouvindo, que a vida é um jogo de longo prazo, né? A vida é um jogo de longo prazo. Você não vai fazer nada em curto espaço de tempo que vai te trazer o resultado que você consiga levar para a sua vida. E aí eu costumo dizer que os nossos relacionamentos com as pessoas que a gente tem na nossa vida, eles são de longo prazo. Você vai investindo periodicamente ou diariamente nesse relacionamento para que ele vire alguma coisa. A sua vida profissional é um jogo de longo prazo. Todo dia você investe, todo dia você cuida do teu cliente, todo dia você se atualiza, você melhora, você ouve um podcast e você vai numa crescente. Então, tem que ser assim do ponto de vista da saúde também. Os nossos clientes precisam entender que ele não vai fazer um pacote com você de 3 ou 6 meses, vai atingir um resultado e vai parar por ali. Ele precisa dessa recorrência, ele precisa desse crescimento, experiência de treino, aumento de carga, e vai melhorando o treinamento conforme a coisa vai andando, e na perda de peso é exatamente da mesma maneira, Thiago. E aí, que é bom para entender para o profissional que está nos ouvindo, há alguns ajustes, e por isso nesse trabalho a longo prazo, você tem que estar conversando e dialogando sempre com o seu cliente, porque em algumas situações você vai se deparar com indivíduos que vão estar fazendo todo o trabalho contigo, e aí ele começa a ter então um aumento do gasto energético por conta do exercício físico. E aí pode ser que conscientemente ou inconscientemente ele possa ajustar, adaptar a sua alimentação, e aí ele aumenta um pouquinho a mais, ou aumenta em muito, a alimentação, porque como ele começou a treinar, ele vai precisar, e aí o sistema de homeostasia do corpo vai organizar e vai fazer assim, olha, você está gastando muito mais energia agora, você precisa ingerir muito mais. Então, às vezes, pode ser até inconsciente, e aí essa pessoa ele começa a comer muito mais. Eu me lembro, André, se você me permite, teve até um vídeo que viralizou de um menininho na academia, malhou, comeu, malhou. Que ficou nessa situação que o pessoal fala assim, não, eu estou malhando justamente para eu poder comer. E é esse mecanismo
que a pessoa tem que, às vezes, evitar os excessos, não que ele não tem que comer, ele tem que comer sim, tem que se alimentar para poder sustentar o exercício físico, suas funções corporais. O problema ou são os excessos do que ele está ingerindo, a maneira como ele está ingerindo, e aí isso causa esse problema na hora que ele tem um exercício físico e ele começa a fazer, então, essas discussões. Pô, mas eu não estou emagrecendo, não está dando certo, será que é? Temos essa situação, André. Hoje em dia, Thiago, acho que já está muito claro para as pessoas e também para os profissionais o equilíbrio entre nutrição e atividade física, né? Qual o papel de cada uma das áreas dentro de uma resposta fisiológica, dentro de um resultado estético, de performance e por aí vai. Eu costumo dizer isso na minha prática, por conta de ter realmente vivenciado isso até no meu próprio físico, né? Que quando eu descobri a importância dos cuidados com a nutrição e o quanto ela impactava nesse resultado, principalmente o resultado estético, eu fiquei bastante chateado, porque como a gente é da área da atividade física, eu sou um aficionado por atividade física e eu acredito que muitas coisas melhoram com a atividade física, eu vi que existia um componente onde não adiantava eu desgastar muito mais o meu cliente se em outras áreas, dentre elas a própria nutrição, a base não estivesse sendo muito bem feita. Então, quando você traz essa informação em relação a esse aumento, né, poxa, tem mais gasto, naturalmente o corpo vai necessitar mais de substrato e de energia. Então, o ponto-chave aqui para você que é profissional e que não entende de nutrição e nem quer entender sobre nutrição aprofundadamente, é você ter a consciência e conscientizar os seus clientes da importância do cuidado com a dieta, né? De procurar um nutricionista, de ter uma orientação para que aí sim, efetivamente, o corpo estando bem regulado, lembrando que o nosso corpo é hormônico, né, Thiago? Ele vive à base de hormônios. Você tendo o equilíbrio hormonal do teu corpo, assim ele vai responder legal. Do ponto de vista de comer bem, com qualidade, tendo uma boa nutrição, bom aporte, com quantidades adequadas dos nutrientes, você consegue que uma resposta fisiológica dentro do treinamento e fora do treinamento também, ela seja muito positiva e esse emagrecimento aconteça. Eu já vi muitos profissionais, e eu quero trazer uma outra situação que eu não sei se chegou a ver esse filme, Thiago, um videozinho onde uma criança gordinha está fazendo uma prancha e eu acho que é o pai que está filmando e o menininho fala assim, não, mas eu prometo que eu não vou comer mais chocolate, eu não vou mais não sei o que e tal, e aquilo, eu até gravei um vídeo que eu acabei não compartilhando. Eu fui bastante cauteloso nesse ponto, mas assim, a minha crítica maior é que muitos profissionais que não têm este embasamento, não têm este entendimento que a gente está trazendo aqui hoje, Thiago, eles acabam colocando como se o exercício fosse suprir uma má alimentação, coisa que não acontece. E em segundo ponto, olhando agora como coach, olhando agora como uma pessoa que ajuda a trabalhar a mente das pessoas, isso cria um trauma na criança. Isso cria uma relação negativa com a atividade física. E eu tenho um trabalho violento com pessoas que não gostam de atividade física para entender onde é que foi o trauma que ela teve lá atrás, quais foram as experiências ruins que ela teve lá atrás, para que isso seja ressignificado dentro da mente dela, porque a atividade física, pessoal, querendo ou não querendo, a pessoa gostando ou ela não gostando, ela vai ter que entender que de alguma maneira ela vai ter que incorporar isso na vida dela. Os seres humanos, homo sapiens, nós somos o topo da cadeia alimentar, não é à toa, é porque nós nos movemos com muita destreza. Nós temos o polegar opositor que faz a gente dominar os movimentos e desenvolver diversos recursos, como a linguagem, por exemplo, né, escrita. Então, isso fez com que a gente desenvolvesse muito. Então, não dá para você criar na cabeça de uma pessoa ou de algumas pessoas que o exercício é uma punição porque você comeu mal. Então, a gente tem que ter muito cuidado para entender e ensinar, né, educar o nosso público. A gente tem uma população que cresce muito rápido. Recentemente eu vi uma estatística que em torno de 30% da população brasileira não se exercita, e a gente está falando de mais ou menos 63 milhões de pessoas, Thiago, que não se exercita. Então, é uma população que muitas vezes teve uma experiência ruim. Então, nós como profissionais que sabemos de toda a importância de tudo que está por trás da atividade física, nós temos que educar o nosso público. E aqui cabe, para eu não fugir muito do que a gente está dizendo, educar também em relação a esse equilíbrio energético, a esse equilíbrio alimentar, a como comer melhor, o que eu preciso fazer.
busque um profissional, busque profissionais para se associar com você. Eu já trabalhei com diversos nutricionistas trabalhando junto para poder entender como a coisa funciona e realmente fazer com que os resultados sejam consistentes. Você está falando aí, eu estou lembrando assim, eu me lembro de ver um estudo da Vigitel, que é aquela da agência do Brasil, para ver como é que é a questão do nível de atividade física. Eles fazem esse levantamento estatístico por ligação. E aí, então, só para ter uma noção, eu até abri aqui rapidinho, na pesquisa entre 2006 e 2018, houve um aumento da obesidade no Brasil e passou de 12% para quase 20% da população. Então, assim, é um aumento que o pessoal já tem essa informação, essa noção. Então, há um aumento nesse nível de obesidade. Esse é um problema. Se você pega, e é porque isso é muito bem feito, né, o CDC nos Estados Unidos faz o mapeamento, você vai ver os mapas dos estados nos Estados Unidos, da questão da obesidade, o que você tinha lá... Estados Unidos, né? Você tem ali as colorações, que o mais vermelho é um nível de obesidade que você tinha na década de 90, que você vai vendo a transição e as projeções. Então, para a próxima década, você já tem um levantamento assim, de que lá vai ter todos os estados vão estar com mais de 30% da população dos estados com obesidade. Então, já é uma preocupação, uma relevância muito grande. E nessa pesquisa que eu vi que fala dos 30% do Brasil, os Estados Unidos tem menos pessoas sedentárias. O que quer dizer que eles têm um nível mais alto de atividade física. Então, veja, confirma o que nós estamos dizendo para vocês. Não adianta ter um nível de atividade física alto se a pessoa comer mal. Porque lá eles comem muito mal. Come-se muito mal. E eu acho que, assim, um dos itens que a gente vai se deparar, acho que você já passou por isso, de indivíduos que têm, às vezes, uma alimentação mais ou menos controlada ou mais ou menos equilibrada e a pessoa não consegue ter um bom gerenciamento ali do peso. Ela não consegue ter um resultado. E aí o pessoal vai procurar na área da médica, né, para ter um embasamento e falar, mas o que acontece, o que pode ser? Às vezes o profissional pode estar aí e se deparar com alguém. Pô, meu aluno está assim certinho, regrado e não está conseguindo. Então aí você entra numa área mais específica da área da medicina e você vai ter ali provavelmente duas situações. E eu falo porque aí um professor meu, eu tive um professor que teve essa situação, problemas hormonais, um desbalanço hormonal, um desequilíbrio, e aí fez uma investigação mais detalhada para conseguir entender qual era esse desequilíbrio, como podia fazer esse tratamento. Fez o tratamento e os colegas até falavam assim, desse professor, ele não come mal, mas ele tem esse sobrepeso, essa obesidade, a gente não entende, porque ele não é de hábitos alimentares ruins. E aí fez todo um tratamento com um endocrinologista, fez um acompanhamento com um cardiologista, e ele conseguiu emagrecer. E foi assim, algo muito, muito significativo em um intervalo muito curto de tempo. E a gente também vai encontrar indivíduos que têm ali algumas alterações genéticas e que vão interferir nessas relações, provavelmente uma relação hormonal, como é o exemplo que eu estava comentando esse professor, e que isso vai interferir nessa situação. Mas são todos os casos? Não necessariamente. E tem também um outro fator, que é o fator psicológico, né, Tiago? Eu já tive contato com casos onde a pessoa comia bem, se exercitava bem, o sono é um fator primordial nesse equilíbrio. Muito. Né? Nós, como profissionais da área da saúde, a gente tem que orientar uma boa qualidade de sono para os nossos clientes. E olhando para esses 3 pilares, estava tudo em ordem. E quando nós fomos avaliar, na verdade, existia um fator psicológico envolvido, que esse é um ponto mais difícil, porque quando a pessoa tem esse desequilíbrio mental, ela não consegue produzir o que precisa para o corpo entrar nesse equilíbrio. Então, nesse caso desse professor, você conseguiu porque era só um desequilíbrio hormonal, mas imagina quando é um problema psicológico. Então, veja, muitos profissionais, e já tive contato com profissionais que me trouxeram essa dor, né? Eu sou muito bom profissional, o cliente está fazendo e não está conseguindo resultado. Então, gente, precisamos cada vez mais aprender a trabalhar em equipe, termos outros profissionais dando suporte para o que a gente está fazendo. É extremamente importante, porque
esse conjunto de informações que você vai garimpando, você vai recolhendo, você consegue fazer um perfil do seu aluno, do seu cliente, para você fazer a melhor prestação de serviço. E não vai achando que muitas vezes você vai resolver todos os problemas sozinho, que você não vai conseguir abraçar esse mundo, esse sol, para conseguir resolver todas as dores. Você precisa entender que muitas vezes uma informação, um parceiro para fazer uma avaliação, um endocrinologista, um nutricionista, um ortopedista, um fisioterapeuta, eu vou falar por mim, esses dias aqui, por dor no tornozelo, se eu tivesse alguém, um fisioterapeuta aqui para me ajudar, me resolveria um problema que eu conseguiria, assim, ter economizado umas 2 semanas passando com o processo de dor. Então, se você tem isso, né, para resolver do teu aluno, cara, ele vai ficar muito contente, ele vai ter evolução. Vai ser grato por você estar ajudando de outras áreas e vai ter um resultado mais rápido, né, Tiago? Isso, e acho que o principal é esse, né? O resultado final é algo que fica ali muito satisfatório de motivação para ele, e ele ficar muito, muito contente, e isso, né, eu acho que é a maior propaganda depois que você tem o teu trabalho, o teu aluno feliz com os resultados, e ele vai ser um grande divulgador do teu trabalho. Então, acho que é uma das coisas que a gente não para pensar quando nós estamos estudando, que é essa maneira essa relação, não sei se é empresarial, você aí tem melhor condição, mas são alguns itens que aí a gente não pensa, a gente pensa lá no benefício do cara estar feliz, mas que isso pode e deve ser utilizado depois como uma situação de engajamento. É isso? É uma parceria empresarial, é uma parceria de trabalho onde todo mundo ganha, né? O que a gente costuma dizer é que se você tem parceiros que você tem o mesmo cliente em comum, isso não gera uma concorrência. Eu costumo trabalhar em parceria com fisioterapeutas, com ortopedistas, com nutricionistas, como eu já mencionei no começo do episódio, para poder fazer essa troca. Às vezes, não necessariamente indicando o cliente, mas pelo menos na troca de informação você precisa ter. Você precisa ter esse suporte para fazer um bate-bola. Muitas vezes, você indica para que o cliente vá até o profissional, e o profissional atenda, e ele acaba ganhando esse cliente, que todo mundo acaba atendendo a mesma pessoa, e aí todo mundo é beneficiado pelo resultado. Mas só o fato de você poder ter uma troca de ideias com outros profissionais já é muito grandioso, né? Eu sei, e tenho feito isso com muita frequência, né? Eu tenho indicado clientes para outros profissionais, né? Eu, graças a Deus, não tenho conseguido atender a demanda que eu tenho, então eu consigo passar para outros profissionais, e eu acho que isso é muito carente dentro da nossa área, Thiago, porque existe uma concorrência besta dentro da nossa área. Nós estamos falando de milhões de pessoas dentro do Brasil e que nós não vamos conseguir atender. Então não adianta, é humanamente impossível o André achar que eu vou atender das 6 da manhã às 8 horas da noite, um cliente atrás do outro, sem folga, sem almoço, sem intervalo, só para fazer dinheiro, quando a qualidade do trabalho vai cair, quando vai ter muitos perfis que eu não atendo da maneira que a pessoa precisa ou com a qualidade que a pessoa merece, né? A gente tem que ser sincero em olhar para isso e falar, cara, olha, esse trabalho que você quer, eu realmente não tenho essa habilidade para chegar lá, eu não tenho esse domínio, não queira fazer... Não tenho o recurso. Trabalho, não tenho recurso, muitas vezes, exatamente. Então, é legal você ter essa troca. Então, agora falando de equipe interdisciplinar, multidisciplinar, que a gente ouve muito, isso não serve só para atletas, só para equipes esportivas, não é nada disso, cara. A gente precisa cada vez popularizar mais isso. Vá na tua cidade, vá na tua região, pesquise profissionais que tenham uma linguagem parecida com a tua, que você possa fazer essa troca. Eles têm muito receio de indicar profissionais de educação física, porque tem tanto profissional desatualizado fazendo, se a gente pode dizer assim, cagada com os clientes, que se você for um bom profissional, que como a gente falou no outro episódio, sabe se comunicar, se você for um profissional que você sabe se portar e você entende de discutir o caso daquele cliente, cara, você ganha o profissional dali, né? Você ganha o fisioterapeuta, você ganha o nutricionista, você ganha o ortopedista, e ele vai ter segurança de te indicar, olha, eu só indico você fazer com o fulano, porque o fulano eu sei que eu tenho o papo reto, eu vou alinhar o teu trabalho com ele e tal. Vocês ganham muito, os profissionais de educação ganham muito espaço fazendo isso. Então, essa é uma sacada que
funciona muito, muito, muito. Tenha isso na sua região, tenha isso com outros profissionais. Os próprios profissionais estão carentes de ter esse tipo de parceria. Vale a pena fazer esse investimento, sim, Thiago. Vale, e muito. Quem ganha na parte final é o cliente, não é só você, não é só eu. Todo mundo ganha e o seu cliente tem o melhor resultado possível. Acho que esse deveria ser o foco principal. O André, voltando para a nossa temática, me vem sempre na cabeça as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Perfeito. Essa questão do gerenciamento da parte de emagrecimento. Aí se discute na questão de quantidade de tempo na realização do exercício, e aí alguns lugares já adotam há algum tempo também a questão de quilocalorias gastas que você pode ter para poder ter um bom gerenciamento. Eu me lembro que a primeira sociedade foi a Sociedade Europeia de Cardiologia, que falou que o indivíduo não deveria contabilizar minutos, ele deveria contabilizar quilocalorias para ver se ele tem lá um bom gasto para reduzir o aparecimento de doenças cardiovasculares. E aí acho que o Colégio Americano de Medicina do Esporte vem, olha, isso aqui faz sentido porque pessoas com massas corporais diferentes, comprimentos, isso tudo pode ter uma interferência na questão do quanto é de gasto energético, que eu posso falar para você fazer 60 minutos, você vai ter um gasto energético, coloco eu para fazer o mesmo intervalo, eu vou ter um outro gasto energético, metabolismos diferentes. Então, a ideia é para o profissional ter essa noção, mas para a gente poder ter uma ideia, então, assim, parâmetros, né, valores de referência para ele poder se nortear. Eu falo um pouco dessa situação e aí, se você quiser, você complementa, por favor, com algum item aí prático para nós, para o nosso ouvinte. Gasto calórico, aí o aporte energético no semanal por volta aí de 500 a 1.000 quilocalorias, tá? Você vai ter o indivíduo fazendo esse gasto energético. Fala-se na parte de ingestão, esse aí acho que é um item bastante de discussão. Fala-se aí uma diminuição na proporção da gordura da alimentação inferior a 30%. Alguma consideração dos 30%? Eu hoje, eu gosto muito da área da nutrição, não sou um cara formado nem especialista em nada, mas eu sou um ávido leitor por artigos, por novidade, procuro me manter atualizado bastante nessa área. Precisei disso, por conta até dos cuidados com a minha família, mas trouxe muito disso para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. Hoje a gente sabe, depois de 2010, 11 para frente, que as pesquisas começaram a aprofundar em relação ao equilíbrio entre os dois tipos de energia, né, da glicolítica, a via glicolítica e a via da gordura, vamos dizer assim. Então, na verdade, só falar de gordura não resolve, né, Thiago, porque cada macronutriente, ele secreta uma quantidade de hormônio diferente dentro do organismo, né, então, um tipo diferente de hormônio dentro do organismo. Então, quando a gente está falando 30% do total de energia ingerida da gordura, na redução da gordura, né, proporção, eu entendo que seria via energética, né, e hoje a gente sabe que para você consumir a gordura que está armazenada, você precisa que o teu corpo enxergue essa gordura que está armazenada. E se você tem um aporte muito grande de carboidratos regulares ao longo do dia, como é o tradicional que a gente ouve por aí, isso fica muito mais difícil, porque você causa uma resistência à insulina. E aí o teu corpo vai o tempo todo armazenando aquele carboidrato, e isso fica muito mais difícil de ser consumido. Então, o que eu tenho lido e os especialistas têm dito é que a maneira mais simples de você conseguir fazer isso efetivamente é você fazer um equilíbrio entre essas duas fontes energéticas, utilizando de gorduras naturais. O último consenso que eu vi, que já faz algum tempo, Thiago, confesso que nos últimos, vamos dizer assim, 6 meses, eu não estou tão atualizado assim, mas e a ciência evolui muito rápido, mas assim, o que eu vi é que, independente se você faz uma baixa de carboidrato ou uma baixa de gordura, o ponto-chave é você não consumir produtos industrializados. Por conta dos aditivos, por conta de todos os produtos químicos que são envolvidos na produção deles, isso atrapalha o teu metabolismo. Então, se você reduzir o carboidrato ou se você reduzir a gordura e mantiver o outro um pouco mais alto, comendo naturalmente, uma dieta natural, teu corpo vai reagir. Um segundo ponto importante em relação ao emagrecimento é o respeito à ausência de fome.
Essa história de comer fracionado ao longo do dia, ela funciona, mas você tem que estar muito restrito nas quantidades. Você precisa controlar no papel, pesando toda a tua dieta para que isso funcione legal. E todo mundo tem tempo? Exatamente isso que eu ia dizer, meu amigo. Se você não consegue fazer esse cálculo, para as pessoas que comem na rua, por exemplo, é muito mais difícil você controlar as quantidades. O interessante é você fazer o jejum natural, você respeitar a ausência de fome e dar alimento para o teu corpo assim que ele te sinaliza. Afinal de contas, a fome é uma ação vegetativa do nosso organismo. Eu vejo sempre essa dificuldade, né? Você ficar contando gramas, parece que aquela situação que você comentou do exercício, né? Parece que é uma punição. Né? Poxa, mas eu queria umas graminhas a mais aqui. É um mecanismo de punição. Parece, né, para a pessoa que está nesse processo, é sempre aquele sofrimento. Se estiver naquele começo, né? Começo do processo, Thiago, aí que a pessoa vai olhar só para isso mesmo. Poxa, a nutricionista me mandou jantar uma xicrinha de chá e 2 torradas. A pessoa está acostumada a comer 3, 4 pedaços de pizza e encher a cara de cerveja. Aí você dá isso aqui para ela comer. E você falou da cerveja, me lembrei, né? Os caras da indústria estão tão antenados que tem até as cervejas que são gluten-free, low carb. Exato. Os caras estão tão antenados por conta de um mercado aí, tem um questionamento desse carboidrato industrializado que você comentou, que você já tem diversos produtos, incluindo bebidas alcoólicas de baixa concentração de carboidrato. Olha como é que os caras são antenados para poder atender todo tipo de mercado. E hoje em dia, como a gente falou já em alguns dos episódios, né, Thiago, como a informação está sendo muito disseminada, nós mesmos aqui estamos difundindo informações, disseminando informações para outros profissionais, e você pode ter acesso ao YouTube, você tem acesso às redes sociais de diversos profissionais, que antigamente você tinha que pagar consulta para ir saber o que o cara achava, hoje o cara coloca isso nas redes sociais dele. Os clientes estão mais criteriosos, os clientes estão mais informados do lado bom e do lado ruim, mas eles estão com mais informação à mercê deles e eles vão te questionar de uma maneira diferente. E aí, o mercado alimentício, que não é tonto, não é besta, não vai deixar perder uma fatia que está indo embora. Opa, as pessoas estão indo embora parando de tomar cerveja. Vamos fazer uma cerveja sem glúten, vamos fazer uma cerveja com baixo carboidrato para que ele encaixe na alimentação dele e ele possa continuar consumindo da gente. E ele não desistir de nós. É mais ou menos assim, né? Nós não podemos perder nenhuma fatia do público. Não pode. A concorrência é desleal. Ô, André, e aí acho que um outro lado que a gente tem no próprio Colégio Americano é a quantidade de atividades físicas marcada por minutos, né? Uma questão aí de tempo mesmo. E aí, para aquele que está iniciando, se fala que ele começar com 150 minutos, por volta aí de 2h30, e depois é que ele vá progredindo, aumentando gradativamente, até ele atingir por volta aí de 200 a 300 minutos, que vai dar aí algo de 3 horas a 5 horas para ele poder estar fazendo. E aí tem essas divisões em atividades aeróbias, atividades de força, flexibilidade, para ele poder fazer. O que você acha desse planejamento, dessas orientações? Olha, Thiago, eu tenho a minha formação na área da educação física e tenho a minha formação como coach, e eu atuo muito nessa transição entre as pessoas que estão sedentárias e as pessoas que são ativas. Trazer as pessoas que não fazem nada para um universo de movimento. E a gente precisa levar algumas informações em consideração. A primeira delas é do ponto de vista fisiológico. Talvez faça muito sentido a gente colocar apenas 150 minutos no começo. Talvez faça sentido a gente colocar, por exemplo, uma atividade aeróbica no início, caso a pessoa não tenha condições de fazer uma atividade anaeróbica. Talvez faça sentido a gente colocar jogos, a gente colocar esportes. A gente pode colocar muitas atividades que vão ajudar a completar esses 150 minutos. Se nós formos olhar só para a fisiologia, eu iria para o treinamento que dá um resultado melhor, que hoje, pelo consenso que a gente tem, é atividade de força, treinamento de força. Não necessariamente treinamento resistido, porque se a pessoa está sedentária, um próprio exercício com peso do corpo, um funcional bem feito, já resolve. Por quê? Constrói massa muscular que vai acelerar o metabolismo mesmo em repouso.
sabido por todo mundo, né? Os profissionais que estão aqui nos ouvindo, pelo amor de Deus, se você não lembra disso, volta para a base, né? Então, trabalhar força que vai ajudar na construção muscular, vai proteger a articulação, que esse é um ponto-chave para quem está sedentário e está começando a atividade física, e vai acelerar o metabolismo. No entanto, pode ser para muitas pessoas que a atividade de força seja uma atividade muito monótona, seja uma atividade que não dá tanto prazer, porque do ponto de vista hormonal, ela também não dá muito prazer. Né? A gente tem prazer no resultado que ela traz. A gente tem prazer no que a gente sente depois, quando a gente começa a perceber os efeitos. Mas para a pessoa que está iniciando, demora a ver esse resultado nítido. Então, aí eu acho que entraria, sim, um equilíbrio com as atividades aeróbicas, com os jogos, com as brincadeiras lúdicas. Eu trago muito isso para os meus clientes, Thiago. Traga atividades lúdicas com os filhos, com a família, com os amigos. Se você mora perto de um parque, chama os amigos para bater uma bola, para jogar uma peteca, para fazer uma atividade qualquer, porque você aumenta a quantidade de tempo em movimento. E, ao mesmo tempo, tudo que você puder fazer de atividade dentro da sua vida. Se você estiver no shopping, vá de escada normal, ao invés de subir de escada rolante ou de elevador. Se você tiver a oportunidade de sair da sua casa, poxa, eu preciso ir até a vendinha comprar alguma coisa, vai a pé, ao invés de ir de carro. Né? E a gente vê muitas pessoas indo de carro a 2 quadras de casa. Então, eu creio que faz muito sentido você quantificar através de minutos. Mas, do ponto de vista do comportamento, do ponto de vista da organização da rotina, você precisa ter uma logística que seja efetiva. Então, não adianta a pessoa que mora a 1 hora da academia achar que todo dia ela vai transitar por 1 hora dentro da cidade para fazer 1 hora de atividade e voltar para casa. Não vai. Então, aí a gente precisa ter recursos para ajudar essas pessoas. Por mais que você, profissional, queira que a pessoa treine com você, se você, de repente, tem como ajudá-la de uma outra maneira, e aqui o trabalho remoto funciona muito legal, porque você não precisa sair da sua casa para atender, e nem a pessoa precisa sair da casa dela para fazer a atividade contigo. Você consegue tirar muito mais pessoas do sedentarismo. Essa é a minha visão, Thiago. Eu acho sensacional isso. Não, eu concordo. Isso sempre é um item, né? Na hora que você vai morar em São Paulo, você tem que pensar nisso, né? O tempo de deslocamento que você vai ter para você poder fazer as coisas, aonde você vai morar, se é muito longe, se é perto, o tempo que você vai ter de gasto. E mesmo depois, quando você trabalha em lugares diferentes de onde você mora, o tempo, o seu deslocamento também é algo que você tem que considerar para você poder organizar a sua rotina de treinos com o seu trabalho, com a sua vida. Eu vou além, Thiago. Se você pegar, por exemplo, uma mãe, uma mulher que é mãe, que também trabalha fora, e ela tem boa parte dos afazeres da casa que é ela que faz, porque ainda em muitas famílias os maridos não atuam efetivamente nessas atividades da casa, ela precisa de uma organização logística dentro das atividades que ela tem que fazer muito grande para que ela consiga ter os seus 30, 40 minutos para fazer a atividade física. E que para ela fica puxado, porque ela cuida de tudo, né? De todos e tudo dentro da casa. Coisas de sobrevivência. Eu não posso deixar de cuidar do filho, porque o filho depende dela. Ela não pode deixar de cuidar da casa, porque senão amontoa roupa, amontoa sujeira, amontoa comida, amontoa louça. Entende? Então, a organização é onde é ponto-chave. Se você quer ajudar as pessoas a realmente saírem do sedentarismo e atingirem um resultado de estética, ela precisa aumentar esse nível de atividade em qualquer ação que ela vá fazer. Para que aí ela tenha essa organização para fazer o treino adequado, que é o treino que a gente sabe que vai trazer esse resultado de emagrecimento. Né? E aí acho que aos poucos a pessoa ia adotando, né, mudando. Vou na venda, vou no correio, vou postar alguma coisa, vou buscar alguma coisa. As adequações que você vai fazendo ao longo da vida. Ter vida ativa para o emagrecimento é fundamental, independente do treino ser feito naquele dia ou não. Às vezes ela vai a pé para o treino para já ir aquecendo e ganha nesse tempo, do que chegar lá e ainda ter que fazer 10 minutos de esteira. São escolhas que aí a pessoa tem que fazer. E o profissional que tem que trazer isso, né? Ele dá essas sugestões. Tem que saber questionar, levantar o máximo de informações para você poder orientar. Porque pensa, se a tua cliente ela demora no trânsito 40 minutos para chegar e a pé da casa dela viria em 15, você já não precisa colocar ela na esteira, você não ocupa a tua academia com uma pessoa 15 minutos a mais, que de repente ela já poderia chegar lá, fazer o treino, ter um resultado melhor, economizar no tempo de deslocamento, ir e volta, 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, mais os 40 minutos de treino. Então, vocês, por favor, questionem,
analisem, ajudem o teu cliente a ter uma efetividade maior dentro da prática da atividade física. Até acho que dependendo do que fosse, os 40 minutos para ir, 40 para voltar, o treino de perna tem que ser outro, né? O treino de perna tem que ser outro. São coisinhas, parecem bobas, mas você tem que fazer esse questionamento, essa conversa sempre para poder organizar a melhor forma para você fazer o treino para o teu cliente, para ele poder ter o resultado. Você me trouxe isso e eu pensei em outra coisa que eu vou trazer para a gente conversar. A gente está falando de exercício físico moderado, ou a gente está falando de movimento e atividade física? Porque se você pegar uma pessoa, por exemplo, um rapaz que é pedreiro, se você pegar uma mulher que trabalha com aquelas pesquisas de opinião e ela trabalha de pé dentro do supermercado, entrevistando as pessoas e anda dentro do supermercado o dia inteiro. Isso conta como atividade física? Isso conta como exercício? E muitas vezes, na hora que você vai pegar uns questionários de atividade física que envolve rotina de trabalho e de casa, estrangeiros, né, sem fazer as traduções, as adequações, isso entra como uma atividade. Até a parte de jardinagem que eu me lembro de ver da parte de um questionário americano, a parte de jardinagem em casa, quando a pessoa não tem o cortador de grama elétrico, que é aquele manual, aquilo já é um gasto, então a pessoa, isso já é um gasto, isso é contabilizado e entra na questão do cálculo, do nível de atividade física que a pessoa tem. Então, tudo vai depender mais ou menos de como você consegue seguir, mas são coisas para se pensar e o profissional acho que ficar alerta sobre isso e para ele fazer o planejamento, mas é uma discussão bacana. Eu acho que você encerrou muito bem agora, Thiago. O profissional ficar alerta é você ler o artigo e ficar alerta, ler as informações e ficar alerta, e conversar de uma maneira muito assertiva, muito empática com o seu cliente também, para que você entenda todo o cenário. Como você falou do treino ser diferente, imagina uma pessoa que faz cuidado com a jardinagem dentro de casa, ela não vai treinar da mesma maneira que uma pessoa que trabalha em escritório, anda de elevador e de carro, e não tem esforço físico. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Olhando do ponto de vista do emagrecimento, tem uma literatura muito vasta, tem opiniões muito distintas. O que vale mesmo é a discussão, é o argumento. E a gente pede para que você, que está nos ouvindo, está nos assistindo aqui no YouTube, que você deixe seus comentários, deixe a sua opinião, traga referências que talvez a gente não tenha trazido aqui, para que você possa nos ajudar a fomentar mais ainda essa discussão e crescer ainda mais a nossa tão belíssima área da atividade física. Meu irmão, gratidão mais uma vez aqui pela discussão, pelo papo tão grandioso. Por mim, a gente ficava mais horas aqui discutindo esse tema que eu sou apaixonado. Gratidão, meu irmão. André, obrigado aí, obrigado quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo aí. É um prazer muito grande a gente poder estar aqui fazendo esses encontros semanais, esse bate-papo aí. E aí a gente vai se encontrar de novo aí no próximo, semana que vem. Mais um episódiozinho aí bacana para a gente fazer, mas obrigado aí, gratidão. Deixe sua curtida, deixe seu comentário, compartilhe com os outros profissionais, procure nossas redes sociais, estamos à disposição. Esse é mais um espaço para a gente engrandecer a área, muito mais do que dar a nossa própria opinião aqui, né, Thiago? Um forte abraço, pessoal, até a próxima. Valeu! Um abraço!